Fala, tropa, tranquilidade? Como prometido, eu tô aqui pra gravar aquele vídeo que eu falei pra vocês. Trouxe aqui o meu pai pra trocar uma ideia, um vídeo diferente, né? Eu disse pros senhores muita coisa que eu vou perguntar pra ele aqui, eu nunca nem soube, nunca nem perguntei. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba desse conteúdo. É uma parada que eu vou trazer com um pouco mais de frequência. Assim que acabar essa pandemia aí, eu vou estar trazendo outros convidados. E o 01 da situação vai ser o 01 desse podcast aqui que eu vou estar trazendo pros senhores, tá certo? Pra quem não conhece, o nome do meu pai é Paulo Ferreira da Silva. Se apresenta aí pra rapaziada. Olá, galera. Pra quem não conhece, eu sou o pai do Paulo Renan. Tá vendo aí? Meu nome é Paulo Ferreira da Silva, soldado 935. Tá certo, rapaziada? Eu vou estar perguntando algumas coisas, como eu disse pra vocês. Ele tava até me questionando aqui que eu não mandei as perguntas. Igual famoso, queria receber questões antes, né? Pra ver se, né, estudar. Não, aqui é tudo na hora e eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser bem bacana. Não só pra mim, mas pra vocês também. Porque como eu disse pros senhores, eu tô ansioso. Tem coisa aqui que eu quero perguntar pra eles aqui. Pai, o senhor serviu, foi em 1987, certo? 87. Me alistei em 1986 e me apresentei o processo seletivo em 87. Em 87. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer aqui pro senhor não tem nem muito a ver com o exército, não. O papo vai desenrolar, o senhor vai ver que não teve a necessidade de eu estar falando pro senhor qual eram as perguntas antes, né? Antes de gravar, rapaziada, a gente trocou só uma ideia rápida. Ontem eu perguntei umas paradinhas pra ele. Não tem nada combinado não, galera. Nada combinado. Aqui... Eu até falei com ele que ele tinha que... Não foi assim, não foi seletivo. Ele não selecionou as perguntas e mandou pra mim, não. É assim, ao vivo, e são 33 anos, né? Então tem que puxar lá atrás na memória lá e o coroa já não tá mais com a memória tão boa assim, né? Mas vamos tentar aí ajudar o cabo velho aí. Então, pai, a primeira pergunta que eu tenho aqui, eu acho que eu já falei com o senhor ontem lá. Eu perguntei se o senhor tinha ciência se meu avô serviu ou não. O senhor falou que não tinha. Não. E aí eu queria perguntar se alguém influenciou o senhor a querer servir, ou como é que funcionava naquela época, né? Porque como eu disse pra vocês, ele serviu 2 anos depois que terminou o regime militar. Então, meu pai nasceu em 68. A infância dele, a adolescência dele foi no regime militar. Então, talvez naquela época o cara não tinha nem muita opção de, eu não quero não. Tem 18 anos, irmão, dá pra segurar um fuzil, pega. Como é que era essa situação aí? Alguém te influenciou? Também meu tio Davi, né? Era mais velho que o senhor. Foi antes, né? Então, o meu pai, eu não tive assim, muito convívio com meu pai. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 1 ano de idade, então eu nem fiquei sabendo que meu pai serviu ou não serviu naquela época, né? Mas aí a influência foi meu irmão que serviu na aeronáutica, né? Foi a minha influência, porque ele foi meu pai, né? Porque eu não tive pai. A diferença de idade só o tio Davi era quanto? 2 anos, 3? Não, mais. É diferente, muito, é 5. É 5 mais ou menos, mas ele desenvolveu a vida dele muito rápido. Com 18 anos ele já tinha uma responsabilidade muito grande, então eu me espelhava muito no meu irmão. Sim. Meu irmão serviu a aeronáutica e ele foi a minha inspiração. E assim, minha inspiração de um lado e do outro não, porque meu irmão também, quando eu me apresentei para o processo seletivo, eu não fui na esperança de servir não, porque naquela época só servia pessoas com estatura alta. Hoje está o Renan aqui, que é meu filho aqui, é alto, porque a mãe dele é alta, né? Eu tenho 1,66 m, e naquela época só servia gigante, só até hoje tem essa estigma, o pessoal sempre pergunta, eu tenho tanto de altura, de estatura, será que eu vou servir? E eu acho que a altura mínima que eles pedem para homem é 1,66 m. Mas era muito difícil servir. Naquela época lá atrás era muito difícil servir, porque a seleção era muito pontual mesmo. Então, naquela época os baixinhos se chamavam bucha de canhão, né? Era pequenininho, era bucha de canhão. Mas aí a minha inspiração mesmo foi meu irmão. E como eu falei, eu fui sem esperança de servir, até mesmo por causa da altura que eu tinha. Mas chegou lá eu me senti honrado, porque não é que nem aqui, a gente mora em Macaé hoje, o quartel que meu filho serviu é um quartel pequeno. É um quartel pequeno, lá era um quartel aonde que eu me apresentei, um se apresentava milhares e milhares de pessoas, já era só num lugar só que se apresentava e ali espalhando para cada unidade. Então naquele meio ali, eu um guinho de areia, no meio na praia, um grão de areia e fui selecionado, fui aprovado, né? Fui apto a servir. Então eu me senti muito honrado naquela época, porque sem contar, no meio de milhares eu fui selecionado para servir, e eu não fui com essa esperança, até mesmo porque eu já tinha
algo que era contra mim, a minha altura. Né? E eu acho que naquela época também deveria ser um pouco mais concorrido, porque era a profissão do momento, era ser militar, rapaziada. Antigamente militar tinha muita moral. E outra, eu já conversei com sargentos antigões, que era acho que era a profissão mais bem, até porque o governo era tocado por militares. Era a profissão mais bem remunerada do país, cara, era ser militar. O sargento lá falava que ele é sargento de carreira, mas ele decidiu ser sargento de carreira porque ele se tornou sargento temporário. Ele falou que recebia muito, muito bem. E, tipo, o dinheiro naquela época rendia muito, então... acredito que a concorrência naquela época, por esse fato de ser militar, estar na moda, eu acho que era muito mais concorrido. O militar na época ele era muito valorizado, porque é a primeira força do país, né? A gente não tá falando só de exército, a gente tá falando de exército, marinha e aeronáutica. Então, é a força que mandava no país e manda até hoje, né? Eu costumo falar que a polícia, né, os outros órgãos são forças auxiliares, né? Mas quem comanda mesmo o país mesmo, se tiver uma guerra, quem é o exército, a aeronáutica, a marinha que está de frente. Então, era uma profissão muito valorizada e muito concorrida. Então, é o que eu estou te falando, naquela época era muito mais difícil pela altura. Então, realmente, quando eu saía no meu tempo de moleque, eu passava e via os militares na rua, não via baixinho não, era só gente grandão mesmo. Entendi. PQD então nem se fala. PQD era só monstro. Deixa eu perguntar pro senhor, como é que foi esse alistar? O senhor foi era como funcionava na minha época, né? Ia na junta militar? Na junta militar próxima da minha casa, fui lá, me alistei, né? E esperei o tempo do processo, foi onde que eu falei que eu fui me apresentar nesse quartel que fica na Vila Militar. Ali se apresenta, você imagine no ano que eu servi. Muita gente, pô. Né? Quantos jovens da mesma idade naquela época da mesma idade se apresentavam naquele milhares. Aqui eu já tenho a noção de que é muito grande, porque aqui em Macaé ela filtra Rio das Ostras, Conceição de Macabu. Eu faço ideia aí que aqui o processo seletivo deve girar em torno de uns 10 mil, 8 mil candidatos para a quantidade de vagas para incorporar aqui. Aqui incorpora no máximo 70, porque 75. Aqui atinge as outras regiões. Lá é aquilo, lá um quartel só absorve tudo. Né? Absorve tudo e dali eles fazem a distribuição, né? Para cada unidade. Você imagina a cidade do Rio de Janeiro como é grande. Todo mundo se apresentando só num lugar ali. Só num lugar. Né? E ali ser espalhado para a Vila Militar, né? Um montão de quartel militar. Né? Como eu tô te falando, ele estava até me perguntando assim, quantos mais ou menos serviram comigo. Na minha companhia deveria ter mais de 100 só soldado. Só soldado, que as companhias eram muito grandes mesmo. Como é que é? O senhor teve internato? Como é que foi? Teve internato, 30 dias. 30 dias? 30 dias de internato. E aí, como é que foi? A realidade, o senhor lembra como é que era? 33 anos atrás, como é que foi? O choque de realidade. Tipo, porque o bagulho é doido. Você chega lá, você não tá acostumado. É um negócio diferente. Eu imagino que antigamente devia ser muito mais aloprado que na minha época. Não era não, porque se fosse aloprado, o negócio antigamente era mais duro antigamente. Só que a realidade é assim, porque... É onde que a gente se apresenta no lugar que você não conhece ninguém. Sim. E ali começa a separar um menino. Começa a se formar um homem. Porque começa a responsabilidade. Então o internato foi um momento de aprendizado, né? Que ali a gente aprende tudo. A gente aprende a atirar, a gente aprende ordem unida, né? A gente aprende não senhor, se senhor... Né? Senta, levanta toda hora, o tempo todo senta e levanta. E quando eu servi, eu fui direto. Quando eu fui separado para ir para o quartel que eu ia servir, antes de eu ir para minha companhia, a gente vai todo mundo, aquela galera que foi para aquele quartel, ele vai só para uma sessão, né? E ali é separado para as companhias, né? Se fala sessão, mas é a companhia. Hoje é sessão. Aí ficava todo mundo no mesmo lugar. Aí ali tinha um sargento menor do que eu na época. Então eu tinha o cabelo enrolado na época, não tinha cortado o cabelo ainda, né? Eu era cocota, meu cabelo vinha aqui no ombro, né? E aquele cara, quando ele me avistou, ele se irmou comigo. Pegou pra Ele falou, vou pegar esse cara aí. Ele começou a me perguntar de onde que eu era, qual facção que eu era. Desse jeito. Né? Aonde que eu mandava. E o cara se irmou comigo e falou que ia cortar meu cabelo todo, ia rapar meu cabelo todo. Eu falei, fazer o quê, né? E aquele cara, ele me perseguiu o tempo todo ali naquele processo ali. Qualquer coisinha ele mandava... Me castigou bastante, Mas foi um tempo muito bom de aprendizado, porque 30 dias ali dentro ali, mas depois desses 30 dias,
a gente começa a formar uma família. Quando Não, eu fui separado para minha companhia, então foi algo assim tremendo mesmo na minha vida, porque o caráter de um homem, de qualquer pessoa, tem que ser formado no seio familiar, né? Mas o quartel ele forja o caráter do ser humano. Sim, é o que eu sempre falo pro pessoal, que na minha visão, eu acho que todo homem deveria passar pelo menos o período obrigatório, porque são coisas que são ensinadas lá, como o senhor disse. Lógico que a família ela tem uma contribuição muito importante na formação, educação e tal, mas, mano, no exército você, foi o que meu pai falou, separa os meninos dos homens, você aprende a ter responsabilidade. Eu acredito que se a sociedade que a gente vive hoje, vou botar aí, 90% dos homens tivesse passado pelo menos os 90 dias lá, pode ter certeza que a situação no Brasil seria totalmente diferente do que é hoje. Pai, próxima pergunta que eu tenho para fazer pro senhor, como era ser militar naquela época lá, 2 anos após o regime militar, né? Qual era o status do exército? Tinha moral ainda? Como é que funcionava? Não, o exército, as forças armadas sempre foi respeitada, como é respeitada hoje. Até hoje, ainda, não, mas naquela época... Mas naquela época era mais respeitada, porque naquela época estava na transição, né? De passar o regime militar pro político, né? Então, o militar ele era muito respeitado na época, porque qualquer coisa que acontecia, quem tomava frente era a polícia, mas o militar ficava sempre de prontidão. Sim, assim como já é hoje. É hoje, né? Mas era mais porque naquela época tinha muita greve naquela época, tinha muita baderna na rua. Hoje a baderna que tem na rua é para tirar o político do poder. Sim. Então, naquela época era um quebra-quebra, porque o bancário entrasse de greve, era quebra-quebra. Os rodoviários entrassem de greve, era quebra-quebra. Então ia todo mundo para rua, então os militares ficavam sempre de prontidão para poder estar apto para sair para rua para resolver o problema. Entendi. Então quando chegava a ficar de prontidão uma semana dentro do quartel. A gente não chegou no quartel que eu servi e não chegou a sair para rua. Mas a gente ficava de prontidão em caso fosse necessário. Sim, até porque o meu pai serviu no 25 Belog, tá? Quem é de 25 Belog, quem conhece aí, ó, manda um salve aí, deixa aí nos comentários se você conhece alguém que serviu no 25 Batalhão de Logística, no ano né? de 1987. E pra frente também, né? Porque o quartel continua lá, então se tu é do 25, manda um salve aí. E o quartel de logística não é operacional. Não, mas aí... logística, mas ali dentro tinha várias companhias dentro do quartel. Sim. O seu quartel, a sua unidade era um batalhão logístico. Quando tem manobra assim, garantia da lei da ordem, normalmente vai aos quartéis mais operacionais, paraquedista, infantaria e artilharia. Esse pessoal fica no suporte, é o que eu falo. Todas as armas, elas se completam, não tem uma arma mais importante e uma arma menos importante. No combate, todo mundo tem a sua importância. Todo mundo tem sua importância. O cara do rancho lá, se o cara não tiver, os caras não comem. É basicamente isso daqui. Não era tão empregado, mas quando se precisasse, o pessoal tava em condições, né? Treinava, garantia da lei da ordem, essa turba, né? Tipo, formação, choque, aquela história toda. E tu imagina, né? Naquela época o Lula tava fresquinho, vindo da base, tomando uma cachaça, virado no samurai, fazendo greve pra caraca. Porque o pessoal era quente naquela época, né? Mas, pai, me conta um pouco como é que era o quartel do senhor, como é que era a relação do pessoal, se o senhor fez alguma amizade que o senhor lembra. Não tem como o senhor trazer para hoje, porque o senhor tá numa cidade diferente, né? Tem muita lembrança, como eu te falei, no quartel, separa o menino, começa a se formar homem. E ali, você imagine, um jovem com 18 anos, que começa a formar uma amizade nova. E a amizade do exército, do quartel, é como se fosse amigo de infância. Até mais que amigo de infância. Eu costumo dizer que é irmão, porque assim, não digo, você não vai ser fechamento com todo mundo, tá, gente? Sempre vai ter aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Mas, cara, o senso comum da dificuldade une todo mundo, cara. Tá todo mundo ali na merda, então as coisas são muito intensas, tem a questão do internato e o exército ele traz como ensinamento essa questão de você sempre ajudar, sair junto, chegar junto, ninguém ficar pra trás. Então, independente se você não gosta do cara, é teu irmão de farda ali, mano. Tu vai pegar o cara, vai arrastar o cara e é dessa forma. Os relacionamentos são estreitados porque a convivência é muito grande. A gente convive mais no quartel do que propriamente em casa, né? Acaba formando uma família, né? Como eu tava falando pro meu filho, na companhia que eu servi, tinha a maioria dos sargentos, segundo sargento, sargenteante, né, subtenente. Já era assim, as pessoas já com a idade um pouco avançada. O sargento novo que tinha lá era sargento de carreira, que às vezes não era nem do quartel,
na nossa unidade, vinha pra tá fazendo estágio ali e daqui a pouco ir embora. Entendi. Tá entendendo? Então, se formou uma família muito grande. A amizade é como se fosse amizade de infância mesmo. Eu tenho os amigos do quartel como se fosse amigo de infância. Eu lembro de muitos até hoje, porque vivemos um ano ali dentro do quartel ali. E é uma amizade que, ó, é pra vida toda. É pra vida toda. E eu tava falando pro meu filho, e os sargentos que, assim, já tinham uma idade mais avançada, a gente não tinha como o nosso líder. Os caras eram nosso pai, porque tava sempre dando conselho, bons conselhos pra gente, né? A gente tudo novo ali. Esse é um ponto não tinha redes deles, tinha que ter, né? Mas ao mesmo tempo eles estavam sempre dando conselho pra gente, trazendo pro lado deles. Como que se fala? É uma família mesmo. Eu não sei se meu filho sabe disso. Na época eu servi... Os sargentos lá gostavam de tomar pinga. E o que a gente fazia? Quando a gente ia pra casa, a gente já trazia a pinga dos sargentos dentro da bolsa pra eles. Então, era uma família, era como se fosse pai e filho. Pai e filho. Então, é o que eu tava falando do meu filho. Quando meu pai faleceu, eu tava no acampamento, tive que descer, eu tava com 3 dias de acampamento. Aí foi 2 sargentos comigo. Aí a minha mãe e meu pai moravam lá na Penha, né? Uhum. Lá no onde que buraco quente. O bicho pega. Naquela época o bicho já pegava, imagine hoje. Então aí a gente saímos na madrugada, era 3 e pouca da manhã, subia aquelas vielas lá no Morro do Alemão lá na Penha lá, a Vila Cruzeiro, né? Que ia deixar meu fuzil no quartel, aí ele chegou pra mim, tá maluco, cara? Onde você vai, você tem que estar de fuzil. E quem manda lá é gente, assim mesmo. Saímos entrando, subimos o morro, descemos o morro, fomos lá na casa do teu tio Davi, pra ver que ele era mais velho, né? Pra resolver o problema do sepultamento. E é isso aí, cara, porque quem manda... é o Brasil. Deixa eu perguntar pro senhor. Esse aqui era peixe, tá, gente? Eu falei pra vocês que vocês têm que saber lidar com peixe. Peixe não adianta, mano. Uma hora, querendo ou não, você vai se tornar peixe. Esse daqui é peixe, mas mesmo sendo peixe, você tirou guarda, né, mano? Te rachou algum servicinho, né? Foi muito pouco, sabe por quê? Porque assim que teve eu me apresentei no quartel, logo no começo, né, teve o internato de 30 dias, sim. Depois o acampamento. Aí nesse meio tempo, naquela época estava um surto de dengue muito grande aqui no Rio de Janeiro. E nessa época eu peguei dengue. E aí fiquei baixado. E nessa época que eu peguei dengue, a época do internato ali, entre o internato e o acampamento, era a época que fazia a seleção de atividade do exército. É bizu ser atleta, gente. Atleta, tá entendendo? Aí separava uns pra corrida, outros pra futebol. E naquela época tinha competição entre os quartéis. Sim, imagina ali na Vila Militar a rivalidade que era, né? Era como se fosse a Olimpíada mesmo. Era uma Olimpíada. Olimpíada militar. Aqui mandava pra lá, chegava Tanto é que muitos militares saíram para concorrer nas Olimpíadas. E naquela época era um canal. O cara que sobressaía ali dentro da sua modalidade ali, de esporte ali, o cara era selecionado para fazer parte de seleção brasileira, isso tudo. Então, assim é como hoje ainda tem um projeto que os atletas, até mesmo para poder incentivar, tipo, pagar eles, né? O governo federal faz eles virarem 3º sargento, Marinha Aeronáutica, para eles receberem da União e se dedicarem ao esporte que eles fazem. Né? Então, o que eu tava falando? Nessa época eu peguei dengue. Então, quando teve a seleção, eu não pude ser separado porque eu tava abaixado, né? Fraquinho, tava magrinho nessa época. Fiquei magrinho. Aí o que acontece? Gostava de jogar futebol, separou a galera do futebol, fez aquela peneira pro futebol, aí, pô, legal, né? De longe só olhando lá a galera sendo separado lá. E eu fiquei de fora porque eu tava abaixado, tava doente, não podia fazer parte de nada. Aí o que acontece? Como ele tá falando que eu sou peixe, fechado. Aí o que acontece? Aí, sempre na hora do almoço, a gente jogava aquele futebolzinho na quadra. Aí a galera começou a ver eu jogando bola e começou a correr dentro do quartel. Rapaz, tem um baixinho aí que joga bola pra caramba, o cara é demais, o moleque é demais. Aí chegou no ouvido do sargento que tomava conta do futebol. Aí teve um dia que ele chegou, ô Neguinho, me chamava de Neguinho, ô Neguinho, estão falando aí que você é um Romário na vida, né? Naquela época o Romário jogava bola. Já tava o Romário, despontando. O Romário ele tem 3 anos mais velho do que eu, mais ou menos. Então o Romário estava já no Vasco, arrebentando no Vasco. Quer dizer que você é Romário, né? Eu falei, não, sargento, eu gosto de jogar minha bolinha, né? Só que quando teve a seleção aí, eu não pude ser selecionado porque eu tava baixado. Aí o sargento me chamou para fazer um teste, me levou para fazer um teste de lá para cá e eu me tornei atleta do batalhão. Aí fiz parte da seleção, como eu falei, a gente saía para disputar futebol, né, entre os outros quartéis. E num campeonato que teve,
Aí que eu te falo, o tamanho, eu não comento, né? Porque a final do campeonato que a gente disputamos foi contra os PQD, mano. E só negão grandão. E a final foi no nosso batalhão, campo lotado, todo mundo. No time que eu jogava só tinha soldado de média estatura, né? Sim, mas tudo bom de bola, né? Romário mesmo. Pois é. Aí o que acontece? A gente estraçalhamos PQD naquela época. PQD, bizonho. Aumentamos PQD. Então eu me tornei um peixe, como ele tá falando, me tornei um peixe do sargento, né? Os caras gostavam muito de mim por causa do futebol. Então, de lá pra cá eu parei, tirei muito pouco serviço. Né? Até então, eu não tive alteração nenhuma no meu tempo de... Tinha nem como, não tirava serviço. Não teve alteração nenhuma. Peixe jogava futebol. Alteração, a maior probabilidade de você dar alteração no serviço, não tirava serviço. A única alteração que eu tive, que eu não tive, que não foi nem pra minha ficha, porque o sargento falou assim, que fazia os caras de serviço: neguinho, você não vai sair daqui impune não. Aí me deixou dormir um dia no quartel, assim, perto de dar baixa. Eu dormi um dia pra não sair não. Não foi pra ficha porque não foi saiu com o mérito, a gente não conseguiu pegar ele hoje. Até mostrei lá pros senhores, eles têm. Porque a maioria dos soldados na época que eu servi, a maioria deles teve alteração, né? Como eu tô te falando, ali é formado o caráter, como numa família, é formado o caráter do ser humano. Mas aí a vida era feita de escolha, cada um faz as suas escolhas. E na época que eu servi, muitos fizeram a sua escolha. Até na época ali mesmo de servir ali, uns morreram, outros foram presos. De chegar no quartel preso lá, a polícia entregar lá no quartel lá. O 25 da minha turma foi preso. E os caras ficar presos na cela do quartel. É a escolha que faz, né? O caráter é formado, mas aí cada um vai fazer a sua escolha. Se não fosse assim, não acontecia nada nas melhores famílias. Pois é. Então, rapaziada, faltou foi HD pra continuar a conversa. Com certeza meu pai vai voltar aqui. Era uma coisa que eu já me cobrava, né, cara? Eu falo... a maior parte do canal aqui, os senhores estão aqui por todas as histórias que eu já contei aqui. E meu pai, não diferente de muitos aí, foi a minha inspiração para querer servir o exército, né? Tem uma frase que eu aprendi no exército que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Meu pai nunca foi aquele cara que ficava maquilando essa história na minha cabeça de militarismo. Foi de acordo com o que eu vi as fotos dele, me interessei pelo assunto e através disso eu quis também passar por aquela experiência. Você só vai lembrar disso. Uma vez, meu pai foi fazer um serviço lá na Penha, eu devia ter, sei lá, 8 anos. Na casa de uma mulher. A casa da minha avó ficava desse lado do morro, a gente atravessou o morro pro outro lado, você foi fazer um serviço lá. Eu lembro que todo lugar que você vai tem uma criança lá bonitinha, que era bonito pra caraca, né, tá ligado, né? Aí a mulher pergunta, né, o que você quer ser quando você crescer, né? E eu lembro que eu falei que eu queria ser pastor e queria ser militar igual meu pai. Então isso daí eu lembro da minha memória, que eu devia ter uns 8 anos, então... Meu pai nunca falou nada de você vai ser militar, tem que ser militar, isso, aquilo, outro, mas através do exemplo dele eu quis servir. Eu acredito que é a realidade de muitos dos senhores, então precisava, né, mano? 01 aqui, entendeu? Ele é soldado, tá, gente? Eu sou cabo, ele é soldado, mas eu baixo a orelha pra ele porque é ele que manda, né? A antiguidade é posto. A antiguidade é posto, né? Sem ele nem não existiria a pessoa que vos fala, né? Então. A antiguidade é posto. Né, mano? Aí tem aquela história do ovo da galinha, né? Mas enfim, ele veio primeiro. Independente, poderia ser marechal do exército, ele ia mandar na situação. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Pode ter certeza que ainda tem muita coisa ainda que ele ainda gostaria de falar. Meu pai, igual eu, gosta de falar, minha mãe também gosta. Por isso que eu tenho canal no YouTube, gente. O pessoal gosta de falar pra caramba. Então, se você gostou desse um podcast, né, uma troca de ideia, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo algum vídeo específico. Vocês podem estar fazendo alguma pergunta para ele estar respondendo, e de acordo com o que surgir aí esse engajamento aí, meu pai vai estar muito mais presente, porque eu tenho certeza que ele não contou nem 10% das histórias que ele tem lá dentro. Então, ele é militar, como eu disse para os senhores, eu sempre falo, o militar ele nunca deixa de ser militar, ele é militar da reserva. Você é militar uma vez, você é militar pro resto da sua vida, independente se você tá na ativa ou na reserva. Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você conhece alguém que conhece meu pai aí, ó, manda um salve aí. Meu pai serviu lá em 87, o bacana da internet é isso, que ele tá, a gente tá até comentando aqui em off. Alguns companheiros dele podem estar, evidentemente, assistindo ele em algum momento, então... É isso daí, espero que os senhores tenham gostado. Se os senhores curtem o conteúdo que o Ex-Combatente traz aqui, me dão uma força no crescimento da expansão do canal, compartilhando esse vídeo, ou vídeo que vocês mais gostaram aqui do canal, para aquele teu amigo, para aquele tua amiga, pro teu pai, né, que serviu. Pode ter certeza que esse vídeo aqui vai chamar a atenção do teu pai, vocês vão estar me dando uma força que vocês não têm noção. E, cara, deixa nos comentários, porque se vocês não deixarem no comentário, eu vou trazer ele, não adianta. Ele vai aparecer aqui de novo, então é melhor vocês perguntarem, tá ligado? Então é isso, tropa, forte abraço, vou dar aqui as últimas considerações finais aqui para ele aqui, porque ele vai aparecer de novo. Então, galera, obrigado aí pela oportunidade aí, espero ter contribuído
em alguma coisa para a vida de vocês, né? Como meu filho me chamou para estar fazendo uma entrevista comigo, eu pensei 2 vezes. Como eu falei, não foi as perguntas seletivas, ele não mandou para mim eu tentar puxando lá atrás. São 33 anos, então espero ter contribuído com vocês, né? E um recado que eu deixo para vocês o caráter tem que ser formado no seio da família, mas o caráter também é escolha. O exército ele não forma soldado, ele forma cidadão, forma homens. Então eu espero que vocês façam a melhor escolha para a vida de vocês e siga nesse rumo aí. Brasil. Tamo junto, tropa.